Zé sempre foi o tipo de pessoa que passava despercebida. Ele era simples, tímido e não tinha grandes aspirações, pelo menos não aparentava. Quando estava na faculdade, seu objetivo era apenas conseguir um bom emprego para poder ajudar sua mãe e pagar as contas. Ele nunca foi de se destacar, mas tinha algo em seu olhar que transmitia uma grande vontade de melhorar sua vida. Marcelo, por outro lado, era o oposto. Sempre com o melhor carro, a roupa de marca e uma atitude arrogante, ele não perdia a chance de se mostrar superior aos outros, especialmente a Zé. Durante os anos da faculdade, Marcelo tinha o prazer de fazer piadas sobre Zé, principalmente por ele não ter o estilo de vida luxuoso que Marcelo exibia com tanto orgulho. Você vai continuar com esse seu sonho de ser dono da loja? Marcelo zombava, sempre com aquele sorriso debochado, enquanto Zé olhava para o chão, tentando não dar importância. Zé nunca gostou de brigar, sempre preferiu se manter calado, concentrando-se no que poderia fazer para mudar sua vida. Ele sabia que o caminho não seria fácil, mas estava determinado. Enquanto isso, Marcelo continuava sua trajetória de sucesso, com uma carreira promissora na área de publicidade, onde as oportunidades eram vastas para quem soubesse se destacar. Anos se passaram, e os dois seguiram caminhos diferentes. Zé trabalhou incansavelmente em uma loja de eletrônicos, guardando cada centavo para um dia abrir seu próprio negócio. Marcelo, por outro lado, logo alcançou um cargo de gerente em uma agência renomada, onde o dinheiro e a fama começaram a fazer parte do seu dia a dia. Ele adorava se gabar para os amigos sobre suas viagens para o exterior e as festas exclusivas que frequentava, tudo enquanto se lembrava, de vez em quando, da figura de Zé, rindo por dentro de como sua vida simples não o levaria a lugar algum. Os anos seguintes foram difíceis, mas cheios de determinação para Zé. Ele finalmente conseguiu abrir seu próprio negócio, uma pequena loja de eletrônicos que, apesar das dificuldades iniciais, começava a ganhar reputação pela qualidade dos produtos e pelo excelente atendimento. Zé trabalhava incansavelmente, muitas vezes passando noites em claro, e sua dedicação começou a dar frutos. Ele não era mais o homem invisível que Marcelo zombava na faculdade. Com cada venda, com cada novo cliente satisfeito, ele estava construindo algo sólido. Zé sabia que o sucesso não viria da noite para o dia, mas ele estava no caminho certo. Sua loja, que antes era um simples ponto de venda, agora se expandia para serviços de reparos e consultoria técnica, tornando-se um centro de excelência para aqueles que precisavam de ajuda com seus aparelhos eletrônicos. O boca a boca fez com que ele ganhasse mais e mais clientes, e, em pouco tempo, Zé começou a perceber que sua vida estava mudando de maneira impressionante. Enquanto isso, Marcelo seguia sua vida de luxo e ostentação, sem perceber o que estava acontecendo no mundo ao seu redor. Embora o mercado publicitário ainda fosse bom para ele, algo começou a mudar. A concorrência aumentou, e a agência onde trabalhava estava começando a enfrentar dificuldades financeiras. Marcelo, porém, se recusava a acreditar que o sucesso de sua carreira poderia estar em risco. Ele mantinha o estilo de vida ostentoso, comprando carros de luxo e se rodeando de pessoas que apenas confirmavam a ideia de que ele estava no topo. Até que, um dia, a situação da agência de publicidade ficou insustentável. Marcelo foi demitido, sem nenhum aviso prévio. A crise havia atingido em cheio, e ele foi deixado de lado, sem uma perspectiva clara de futuro. Seu mundo, que antes parecia inabalável, desabou diante de seus olhos. A grana que ele tinha economizado mal dava para cobrir suas dívidas, e a vida luxuosa que ele tanto adorava agora parecia um sonho distante. Ele não sabia como lidar com a realidade que estava batendo à sua porta. Desesperado, Marcelo começou a buscar por novas oportunidades, mas nada parecia funcionar. As portas estavam fechadas para ele. Enquanto isso, Zé, com seu negócio florescendo, começava a pensar em expandir ainda mais sua rede de lojas, possivelmente até abrir uma franquia. Ele havia aprendido que o sucesso não era uma linha reta, mas um caminho de muito esforço, persistência e paciência. Foi então que a vida de Marcelo e Zé se cruzou novamente, de uma forma que ninguém poderia prever. A cidade estava em clima de reabertura pós-crise, e todos se preparavam para o grande evento anual de negócios, onde empresários e profissionais de diversas áreas se encontravam. Marcelo, agora completamente desconectado de seu antigo mundo de festas e luxo, foi convidado para um evento de networking, embora não tivesse grandes expectativas. A situação de sua vida estava em frangalhos, e ele sabia que não seria fácil reconquistar a confiança do mercado. Ele se arrumou como se ainda estivesse no auge, com seu melhor terno e um sorriso que tentava disfarçar a frustração interna. O evento, apesar de modesto em comparação com os que ele costumava frequentar, tinha um público importante e poderia ser sua chance de dar a volta por cima. Marcelo se dirigiu para o local do evento, com a mente cheia de preocupações e o bolso cada vez mais vazio.
Quando entrou na grande sala de conferências, algo chamou sua atenção. Em uma das mesas de expositores, estava uma marca de eletrônicos que ele reconheceu. O nome da loja era simples, mas as palavras qualidade e confiança estavam estampadas no banner. Marcelo se aproximou, curioso. Ele estava tentando entender como aquele pequeno negócio tinha se tornado tão popular, já que o nome era familiar, mas ele não conseguia identificar de onde. Foi então que, ao olhar para o rosto do expositor, Marcelo viu Zé. Zé estava ali, com um sorriso tranquilo e a confiança de quem sabia exatamente o que estava fazendo. Ele estava no comando de um estande moderno, com seus produtos e materiais promocionais espalhados de maneira organizada e profissional. Marcelo ficou paralisado por um momento. Era impossível não reconhecer a mudança. Zé não era mais aquele homem simples que ele costumava desprezar. Ele parecia agora uma pessoa de negócios de sucesso, alguém que tinha conseguido, com muito esforço e habilidade, conquistar o mercado. Zé, ao notar a presença de Marcelo, sorriu levemente, mas não disse nada imediatamente. Sabia que o ex-colega de faculdade estava ali, tentando esconder a surpresa e, quem sabe, até um pouco de vergonha. Marcelo foi até ele, engolindo o orgulho. A situação estava estranha, mas ele precisava entender como Zé havia alcançado tanto sucesso enquanto ele estava à beira da ruína. Zé, Eu não sabia que você estava aqui, Marcelo disse, tentando manter a compostura. Zé, com uma calma que parecia desarmar a qualquer um, respondeu: Pois é, Marcelo, eu estive ocupado. Com o tempo, a gente aprende a dar valor ao que realmente importa. E você, como tem estado? Marcelo ficou sem saber o que responder. O que ele poderia dizer? Ele não tinha mais nada de bom para mostrar, a não ser um passado de arrogância e agora um futuro incerto. Zé fez uma pausa, observando o ex-colega. Ele sabia que, por trás daquela fachada de autossuficiência, Marcelo estava quebrado por dentro. Não era hora de zombar ou de mostrar superioridade, mas, sim, de dar uma lição que só a vida poderia ensinar. Eu vejo que você está em uma fase difícil, Marcelo. Mas nunca é tarde para recomeçar. Se precisar de ajuda, me avise. Estou aqui para te apoiar. Marcelo, que nunca imaginou ouvir aquelas palavras de Zé, sentiu um aperto no peito. Ele nunca pensou que o destino poderia ser tão irônico, colocando ele em uma posição de vulnerabilidade diante de quem um dia zombou. Obrigado, Zé. Eu não sei nem por onde começar, disse Marcelo, com os olhos mais humildes do que Zé jamais pensou que ele teria. Zé sorriu novamente, desta vez com um toque de compreensão. O jogo de poder que uma vez existiu entre os dois parecia ter sido apagado pelo tempo, e o que restava era um reencontro cheio de lições silenciosas. O primeiro passo é aceitar que não estamos sozinhos, Marcelo. O segundo é trabalhar. E o terceiro é nunca desistir. Eu posso te ajudar a dar esses passos, se quiser. A conversa seguiu por mais algum tempo, com Zé compartilhando algumas ideias sobre como recomeçar na vida profissional e como sua experiência poderia ser útil para Marcelo. Mas o mais importante naquele momento era que o antigo desprezo havia dado lugar a um entendimento mútuo. E, no fundo, ambos sabiam que a vida era uma jornada de altos e baixos, e aquele encontro não era apenas um simples acaso, mas a chance de reescrever o próprio destino. Os dias após o evento foram difíceis para Marcelo. Ele voltou para sua casa com a cabeça cheia de pensamentos conflitantes. Nunca imaginou que encontraria Zé naquele evento, e muito menos que ele se tornaria a chave para seu recomeço. Apesar de seu orgulho, algo dentro dele dizia que ele precisava aceitar a ajuda de Zé, mas as dúvidas ainda eram muitas. Ele passava os dias tentando encontrar uma solução para sua vida, mas as portas continuavam se fechando. O mercado publicitário estava saturado, suas conexões haviam perdido força e ele sabia que seu nome já não carregava mais o prestígio de antes. Enquanto isso, Zé continuava com seu negócio de sucesso, e Marcelo, por mais difícil que fosse, sabia que não poderia simplesmente ignorar o que Zé lhe havia oferecido. Após vários dias de reflexão, Marcelo decidiu dar o primeiro passo. Ele pegou seu celular e mandou uma mensagem para Zé, sem saber bem o que esperar. Oi, Zé. Gostaria de conversar mais sobre a sua proposta. Talvez seja a hora de recomeçar. Zé respondeu rapidamente, com a mesma calma que o caracterizava. Claro, Marcelo. Vamos marcar um café. Podemos conversar e ver como posso te ajudar. O encontro aconteceu em um pequeno café na cidade, um lugar tranquilo e distante do glamour das festas que Marcelo costumava frequentar. Ao ver Zé, Marcelo notou como ele parecia em paz consigo mesmo, como se tivesse encontrado um equilíbrio entre o trabalho árduo e a satisfação pessoal. Era uma paz que Marcelo nunca tinha experimentado. Então, você decidiu dar o primeiro passo,
Zé disse, com um sorriso acolhedor. Me fale mais sobre como está se sentindo. O que você gostaria de mudar? Marcelo hesitou por um momento, tentando organizar seus pensamentos. Ele nunca havia falado abertamente sobre seus medos, mas ali, com Zé, ele sentia uma confiança que não podia negar. Eu não sei. Eu estava tão preso na ideia de ser alguém importante, que esqueci o que realmente significa trabalhar com o que amamos. A verdade é que estou perdido, Zé. Não sei por onde começar, e o mais difícil de tudo é que o que eu tinha de melhor, aquele meu nome, aquela imagem, tudo isso se foi. Zé escutou em silêncio, sem pressa de interromper. Ele sabia que Marcelo precisava desabafar. Quando Marcelo terminou, Zé respirou fundo e falou, com uma sinceridade que só alguém que passou por dificuldades poderia ter. Você tem razão em dizer que tudo se foi. Mas o que importa agora não é o que foi perdido, e sim o que você pode construir a partir daqui. O sucesso não depende de uma boa imagem ou de um nome famoso. Ele depende de perseverança, aprendizado e humildade para recomeçar. Marcelo olhou para ele, os olhos cheios de dúvidas, mas também com uma pontinha de esperança. Zé continuou. Eu vou te ajudar, mas você precisa estar disposto a aprender e a abrir mão do seu ego. Se você realmente quiser recomeçar, precisa se livrar do peso que a ideia de ser o melhor traz. O que você quer agora? Um novo começo ou tentar recuperar algo que talvez já tenha passado? Marcelo pensou por um momento, e então, de maneira quase imperceptível, ele sorriu. Era um sorriso tímido, mas genuíno. Ele sabia que Zé estava certo. Eu quero um novo começo. Estou pronto para aprender, Zé. Quero fazer o que realmente me faz feliz. Zé sorriu de volta, satisfeito. Ele sabia que Marcelo estava finalmente começando a entender o que realmente importava. Não era sobre ser famoso ou ostentar riquezas, mas sobre encontrar o que realmente te movia e trabalhar por isso. Zé também sabia que essa jornada seria difícil para Marcelo, mas estava disposto a ser o apoio que ele precisaria. Então, vamos começar do começo. Vou te mostrar algumas oportunidades, e você decide o que quer fazer. Lembre-se, não existe um caminho certo ou errado, existe o seu caminho. Marcelo se sentiu aliviado. Finalmente, ele estava começando a entender que sua vida não precisava ser definida por um passado de glórias e prestígio. Ele ainda tinha muito que aprender, mas agora sabia que o primeiro passo era deixar para trás o medo do fracasso e a obsessão por status. O reencontro de Zé e Marcelo, que inicialmente parecia uma simples coincidência, se revelou como um momento decisivo na vida de ambos. Zé, que havia aprendido o valor do trabalho árduo e da humildade, estava agora ajudando Marcelo a descobrir o mesmo. Os primeiros dias após o encontro com Zé foram um turbilhão para Marcelo. Ele sentia uma mistura de nervosismo e esperança. Zé não só ofereceu conselhos valiosos, mas também o conectou a novas oportunidades. O negócio de Zé estava em expansão, e ele viu uma possibilidade de ajudar no desenvolvimento da marca, utilizando as habilidades de Marcelo na parte de marketing e gestão. Era uma chance de recomeçar, mas para isso, Marcelo precisaria abandonar a imagem que havia criado para si mesmo ao longo dos anos. Marcelo começou a trabalhar ao lado de Zé, ajudando a planejar campanhas publicitárias, otimizar as redes sociais da loja e até mesmo desenvolver novas estratégias para atrair clientes. Mas, ao contrário de sua antiga vida, agora ele estava fazendo tudo com mais humildade e determinação. Ele passou a aprender com os pequenos detalhes e a valorizar o trabalho diário, sem buscar resultados imediatos ou prestígio instantâneo. No início, a adaptação não foi fácil. Marcelo estava acostumado com uma vida de luxo, onde as coisas aconteciam rapidamente e ele podia confiar em sua imagem para abrir portas. Agora, ele precisava se reinventar, e isso envolvia muito mais do que apenas trabalho árduo. Ele precisava aprender a ser paciente e a se entregar ao processo. Zé, com sua sabedoria e experiência, o orientava sem pressa, mostrando-lhe que o verdadeiro valor do trabalho estava em sua consistência e na satisfação de fazer o que se ama. As semanas se passaram, e Marcelo começou a perceber o impacto de suas ações. Ele não apenas ajudou a expandir o negócio de Zé, mas também encontrou um novo propósito. Ele não queria mais ser conhecido por sua imagem ou por ostentar bens materiais, mas sim pela qualidade do trabalho que estava fazendo e pelas pessoas que ele estava ajudando ao longo do caminho. Ele se sentia bem consigo mesmo pela primeira vez em muitos anos. Porém, a verdadeira prova de seu crescimento viria em um evento que ele não esperava. A oportunidade de apresentar uma nova linha de produtos em um grande evento de negócios, onde muitos empresários renomados estariam presentes. Zé, sabendo do desafio, pediu a Marcelo que fosse à frente. Eu confio em você, Marcelo. Vai ser sua chance de brilhar, mas de uma forma diferente, sem se preocupar com o que os outros pensam.
Apenas faça o que você sabe fazer. Marcelo hesitou. O medo de ser julgado ainda estava ali, mas ele sabia que precisava enfrentar esse momento. Ele passou os dias seguintes se preparando para o evento, estudando os produtos, criando uma apresentação que fosse autêntica e focada no valor real da marca que estava promovendo. No dia do evento, Zé estava ao lado de Marcelo, como seu mentor e amigo. Marcelo se sentia mais seguro, não porque estava em busca de aprovação, mas porque sabia que o que ele estava fazendo tinha valor. Quando chegou o momento de se apresentar, Marcelo subiu ao palco. Ele olhou para a plateia e, ao invés de se sentir intimidado, sentiu uma onda de confiança tomar conta dele. Ele falou sobre os produtos, a missão de sua empresa e como a experiência de Zé o havia inspirado a encontrar o verdadeiro propósito no trabalho. Marcelo, sem querer parecer o centro das atenções, falou de como ele, pessoalmente, havia se transformado ao trabalhar com Zé e como isso mudou sua visão de sucesso. Não era sobre dinheiro, fama ou status. Era sobre fazer a diferença na vida das pessoas. Era sobre trabalhar com dignidade e persistir mesmo quando as coisas pareciam difíceis. O público, que antes estava cético, começou a perceber a sinceridade em suas palavras. Havia algo em Marcelo que agora transmitia confiança, mas de um jeito genuíno. Ele não estava mais vendendo uma imagem. Ele estava vendendo uma história de transformação, de superação, e as pessoas se conectaram com isso. Ao final da apresentação, Marcelo não só obteve um retorno positivo, mas também começou a construir novas parcerias de negócios. Mais importante ainda, ele finalmente havia se encontrado. Zé observava do lado, sorrindo com a realização de que aquele homem, que um dia havia sido orgulhoso e arrogante, agora estava no caminho certo. Marcelo havia dado o primeiro passo para encontrar o que realmente significava ser bem-sucedido. A vida de ambos estava em constante transformação, mas agora, eles sabiam que, juntos, poderiam conquistar muito mais do que jamais imaginariam. O mês seguinte passou rapidamente. Marcelo se sentia revigorado. Ele tinha aprendido a lidar com os altos e baixos da vida profissional e pessoal, mas um grande desafio estava por vir. O mercado estava mudando, e novas oportunidades estavam surgindo, mas com elas, também vieram as provas de resistência. O negócio de Zé estava prosperando, mas Marcelo sabia que precisavam dar o próximo passo, ampliar sua rede de contatos e atrair investidores para o projeto. Para isso, ele precisava provar que não estava apenas ajudando Zé, mas que tinha capacidade de liderança. Não se tratava mais de trabalhar nos bastidores, mas de ser o rosto do negócio, alguém capaz de conduzir a empresa para novos horizontes. Zé sabia que este era o momento para Marcelo testar sua verdadeira habilidade. Era hora de ele ir além das suas inseguranças e confiar completamente em sua capacidade. Eles estavam prestes a participar de uma feira de inovação, onde investidores e empresários de destaque estariam presentes. Marcelo teria que apresentar o projeto de Zé a um público de peso, e a pressão era grande. "Eu sei que você consegue, Marcelo", Zé disse, com a confiança de quem sabia o que era superar desafios. "Só lembre-se de que o que você faz não é apenas sobre o que você apresenta, mas sobre o que você representa. As pessoas vão comprar a ideia por trás dela, não apenas pelos números." Marcelo respirou fundo. Ele sabia que Zé estava certo, mas o nervosismo ainda o consumia. Ele não estava mais lutando apenas contra o medo do fracasso, mas também contra as sombras do seu passado, os momentos de arrogância e as ilusões que ele mesmo havia criado sobre o que era o sucesso. O grande dia chegou, e o estande de Zé estava pronto. Marcelo, com seu terno bem ajustado e o semblante mais sério e focado do que nunca, subiu ao palco. Ele olhou para a plateia, onde investidores e executivos observavam atentamente, e sentiu uma mistura de adrenalina e uma paz inesperada. Era como se ele tivesse superado a ansiedade e estivesse pronto para aquilo, realmente pronto. Ele começou a apresentação. Ao invés de se concentrar apenas nos números e gráficos, falou sobre a missão por trás do projeto. Contou a história de como ele e Zé, de mundos completamente diferentes, haviam se unido para criar algo com um propósito maior: impactar positivamente a vida das pessoas e oferecer um produto que, de fato, fizesse a diferença. Marcelo não tentou impressionar com jargões ou discursos pomposos. Ele falou de coração, de tudo o que havia aprendido nos últimos meses e de como aquele projeto era mais do que um simples negócio. Era uma oportunidade de transformação, tanto para quem estava por trás quanto para quem fazia parte da jornada. Ao terminar, Marcelo sentiu uma onda de alívio. Ele havia se entregado completamente à apresentação, sem tentar esconder suas inseguranças ou tentar parecer alguém que não era. E foi isso que tocou a plateia. Não era a perfeição da fala, mas a verdade que se refletia em suas palavras. Quando a apresentação terminou, o silêncio tomou conta do salão. Marcelo se sentou,
esperando pela reação. Mas logo, as primeiras palmas começaram. O aplauso não era estrondoso, mas era sincero. Um dos investidores se levantou e se aproximou de Zé e Marcelo. Eu gostei do que vi, disse o investidor, com um sorriso que indicava aprovação. A proposta é sólida, e a paixão de vocês é evidente. Estamos interessados em investir. Marcelo não conseguia acreditar. Ele olhou para Zé, que lhe deu um leve aceno de cabeça, como quem dizia, você conseguiu. O dia terminou com sucesso. Não só o investimento foi confirmado, mas a confiança que Marcelo havia ganho de Zé e dos outros empresários também era imensurável. Ele não era mais o Marcelo arrogante e inseguro do passado. Ele havia se reinventado. Zé e Marcelo saíram do evento juntos, com um sentimento de realização. A vida deles estava mudando, e não era mais sobre buscar status ou reconhecimento. Era sobre construir algo real, algo que tivesse impacto, algo que fizesse a diferença para eles mesmos e para os outros ao redor. Marcelo, com um sorriso genuíno, olhou para Zé e disse: acho que finalmente entendi o que você quis dizer, Zé. O sucesso não vem de um dia para o outro, mas de um trabalho contínuo e com propósito. E agora eu vejo como é bom fazer parte de algo que realmente importa. Zé sorriu, satisfeito com a jornada de Marcelo. Exato, Marcelo. O sucesso é uma construção, e você está apenas começando. E assim, os dois amigos, que começaram com pouca coisa, agora estavam prontos para conquistar o mundo juntos, de uma maneira que nunca haviam imaginado antes. O sucesso da apresentação e o investimento recebido no evento não foram apenas vitórias financeiras para Zé e Marcelo. Foi, acima de tudo, uma confirmação de que estavam no caminho certo. Mas, como sempre acontece com as vitórias, logo surgiram novos desafios. A pressão começou a aumentar. A empresa estava crescendo rapidamente, e a necessidade de tomar decisões mais estratégicas e de manter o negócio em expansão se tornava mais urgente a cada dia. Marcelo sentia a responsabilidade pesando sobre seus ombros. Ele sabia que, se a empresa fosse mal administrada agora, poderia tudo desmoronar. O equilíbrio entre o trabalho árduo e o descanso começou a se tornar um dilema constante. O que mais o inquietava, no entanto, eram os dilemas internos que começaram a surgir. Zé, que já havia passado por dificuldades e agora estava em uma posição estável, percebeu que Marcelo estava se afastando um pouco. O jovem estava mais tenso, nervoso, e as conversas entre eles se tornaram mais breves. Zé sabia que era o momento de tocar em algo mais profundo, a relação de Marcelo com a verdade e o medo de falhar. Um dia, após uma reunião tensa com investidores, Zé chamou Marcelo para uma conversa fora do escritório. Eles caminharam até um parque próximo, onde podiam falar sem pressa, longe das expectativas do mundo corporativo. Marcelo, eu sei que algo não está certo. Você está distante, mais nervoso do que o normal. Quero que saiba que pode contar comigo, como sempre contou. Marcelo parou por um momento, olhando para o chão. Ele sentia que estava em um ponto de ruptura, onde as coisas estavam começando a desmoronar por dentro. Apesar de todo o sucesso, ele não conseguia lidar com a pressão de ser perfeito. Ele tinha medo de falhar, de ser exposto, de voltar àquele Marcelo que sempre dependia da aparência para sobreviver. Zé, eu não sei se sou capaz de continuar. Tenho medo de falhar. Eu vejo tudo crescendo tão rápido, e não sei se consigo lidar com tudo isso. O que se eu não for bom o suficiente? Zé olhou com compreensão, um olhar que refletia a experiência de quem já havia enfrentado as mesmas questões. Ele colocou uma mão no ombro de Marcelo, de forma reconfortante. A questão não é se você é bom o suficiente. A questão é se você está disposto a ser real consigo mesmo. Não existe sucesso sem falhas, e não existe crescimento sem erros. Lembre-se, todo mundo que chega lá falhou pelo menos uma vez. Não somos perfeitos, Marcelo, e não precisamos ser. Marcelo respirou fundo, tentando absorver as palavras de Zé. Ele sabia que tinha algo dentro de si, algo que ainda não havia sido totalmente confrontado. Ele havia feito tanto esforço para se provar aos outros, mas agora ele precisava se provar a si mesmo. Eu sei que você está certo, Zé. Eu só não sei mais como fazer isso sem me perder de novo. Não quero voltar a ser aquele cara orgulhoso que se perde nos próprios erros. Eu quero ser alguém que realmente acredita no que faz. Mas estou com medo. Zé sorriu com paciência. Ele sabia que o que Marcelo precisava agora não era de respostas fáceis, mas de tempo e apoio. O primeiro passo é aceitar quem você é, com todas as falhas e inseguranças. Não precisa ser perfeito, mas sim autêntico. Se você começar a agir com mais sinceridade, as pessoas vão perceber isso e respeitar ainda mais o que você está fazendo.
Marcelo sentiu um alívio ao ouvir isso. Era como se um peso tivesse sido retirado de seus ombros. A pressão de ser algo que não era, ou de esconder suas inseguranças, estava começando a diminuir. Nos dias que se seguiram, Marcelo começou a se sentir mais confiante em sua própria pele. Ele não estava mais tentando se provar aos outros. Ele estava focado no que realmente importava: fazer o trabalho com integridade e autenticidade. E, à medida que ele fazia isso, viu impacto positivo em seu trabalho e nas relações com as pessoas ao seu redor. Os clientes começaram a perceber a diferença. Ele não estava mais apenas oferecendo um serviço. Ele estava compartilhando uma história, algo em que acreditava de verdade. A pressão continuava, claro, mas agora Marcelo tinha as ferramentas para lidar com ela. Ele sabia que, ao ser honesto consigo mesmo e com os outros, poderia enfrentar qualquer desafio que viesse pela frente. Seu maior aprendizado foi que o sucesso verdadeiro não é uma linha reta, mas uma jornada cheia de altos e baixos. Zé, vendo a transformação de Marcelo, sorriu de longe. Ele sabia que havia dado a Marcelo a chave para o verdadeiro sucesso: a verdade. À medida que o tempo passava, o crescimento do negócio de Zé e Marcelo começou a atrair a atenção de grandes empresas e até mesmo de potenciais concorrentes. A visão que eles estavam criando estava cada vez mais sólida, mas com isso, surgiram questões mais complexas que Marcelo nunca havia enfrentado. O maior deles era sobre até onde ele estava disposto a ir para manter a integridade do que haviam construído. Foi em um dia agitado, enquanto revisavam os planos de expansão, que Marcelo recebeu um telefonema que o fez questionar tudo. Era de uma empresa rival, conhecida por seus métodos agressivos de expansão. Eles tinham observado o trabalho de Marcelo e Zé e estavam oferecendo uma proposta tentadora: uma aquisição completa do negócio. O valor era impressionante, mais do que Marcelo jamais imaginou que um dia teria, e com isso vinham benefícios pessoais e profissionais que ele não podia ignorar. Marcelo, sabemos o quanto seu trabalho é valioso. Temos interesse em adquirir a sua empresa e integrar os métodos que você tem criado ao nosso modelo. Podemos oferecer uma quantia significativa para que você e Zé não precisem mais se preocupar com o futuro financeiro. A escolha está nas suas mãos, dizia o investidor no telefone. Marcelo desligou o telefone e ficou em silêncio, pensando nas implicações dessa oferta. Era uma oportunidade de ouro. Ele poderia finalmente se afastar da pressão, viver uma vida mais tranquila, sem ter que se preocupar com a gestão diária do negócio. Mas, ao mesmo tempo, ele sabia que essa escolha significaria abrir mão do projeto que tanto amava, algo que ele havia construído com Zé, com o sangue e suor de cada dia. Ele procurou Zé, que estava em sua mesa, analisando relatórios financeiros. Ao vê-lo entrar no escritório com um olhar grave, Zé sabia que algo estava errado. O que aconteceu, Marcelo? Você parece distante. Marcelo respirou fundo e se sentou diante de Zé. Ele sabia que essa conversa não seria fácil. Zé, recebi uma oferta. Uma grande oferta. Uma empresa quer comprar nossa empresa, e eles estão dispostos a pagar muito bem por isso. Eu não sei o que fazer. É uma oportunidade de nunca mais termos que nos preocupar com nada. Seria uma vida sem a pressão do dia a dia. Zé olhou para Marcelo, seu olhar pensativo. Ele já sabia que esse momento chegaria. Eles estavam crescendo rápido demais, e em algum ponto, alguém tentaria comprar o que eles estavam criando. Mas Zé não estava disposto a deixar que esse fosse o fim da jornada. Marcelo, você sabe o que significa essa oferta? Significa que perdemos o controle do que começamos. Podemos ter dinheiro, mas o que fazemos com ele? A nossa missão nunca foi acumular riqueza, mas sim criar algo verdadeiro, algo que não se perca pelo caminho. Marcelo olhou para o amigo, ainda indeciso. A tentação de aceitar a oferta era grande. Ele sabia que poderia viver com muito conforto, sem mais dificuldades financeiras. Mas, por outro lado, ele também sabia que o que Zé dizia era verdade. A missão deles não era sobre dinheiro, mas sobre fazer a diferença. Eu sei o que você está dizendo, Zé. Mas, e se a pressão continuar? E se começarmos a falhar? Não podemos continuar sozinhos para sempre, não é? Essa proposta nos dá uma saída. Eu sinto que se recusarmos, talvez estejamos sendo tolos. Zé suspirou, lembrando-se de todas as vezes que ele próprio se sentiu sobrecarregado. Ele também tinha dúvidas, mas a diferença é que ele havia escolhido acreditar em algo maior do que a segurança imediata. Marcelo, nós dois já passamos por isso. Já fomos aqueles que procuravam uma saída fácil, a segurança. Mas não é isso que vai nos trazer a paz. A paz vem de saber que estamos fazendo algo com propósito, algo que vale a pena, independentemente de como o mercado reaja. O silêncio tomou conta da sala.
Marcelo, com as mãos entrelaçadas, pensava em tudo o que Zé dizia. Ele tinha razão. A pressão não ia embora, mas ele sabia que a missão deles era mais importante do que qualquer valor financeiro. Depois de uma longa pausa, Marcelo levantou a cabeça e olhou para Zé, finalmente tomando uma decisão. Vamos continuar, Zé. Não vamos vender. Vamos manter nossa visão e seguir em frente. O dinheiro pode vir, mas a nossa missão é mais importante. Zé sorriu, satisfeito com a escolha de Marcelo. Ele sabia que essa era a verdadeira prova de sua transformação. Não era sobre o quanto podiam ganhar, mas sobre o impacto que poderiam criar. Eles estavam prontos para o próximo desafio, mais fortes do que nunca. E assim, com a decisão tomada, ambos sabiam que a jornada estava longe de terminar. Novos obstáculos surgiriam, mas agora, mais unidos e focados no propósito, eles estavam preparados para enfrentá-los, não pelo dinheiro, mas pelo legado que estavam criando. Apesar de terem tomado a decisão de seguir em frente, sem ceder à oferta milionária, Marcelo não conseguia se livrar da sensação de que o destino ainda guardava desafios inesperados. A decisão de não vender a empresa não foi fácil, e a pressão sobre ele e Zé aumentou à medida que novos concorrentes começaram a aparecer, e a empresa rival, que havia feito a proposta, continuava a crescer. A decisão estava feita, mas isso não significava que o caminho à frente seria tranquilo. Foi em uma noite de segunda-feira, quando Marcelo estava revisando os e-mails atrasados, que uma mensagem chamou sua atenção. O remetente era um nome que ele não via há anos: Tiago, seu ex-colega de trabalho da época da empresa em que ele e Zé haviam começado. Tiago havia sido um dos primeiros a zombar de Marcelo quando ele decidiu abandonar sua carreira corporativa em busca de algo mais significativo. Agora, a mensagem era direta e carregava um tom que Marcelo jamais esperaria. Podemos conversar? Tenho algo que você precisa ouvir. Marcelo hesitou por um momento. Ele sabia que Tiago havia se mudado para outro país depois de sua saída da empresa, e os rumores eram de que ele havia se envolvido com negócios em setores bastante lucrativos. O que ele queria agora? Por que procurá-lo depois de tantos anos? Zé, que estava ao lado de Marcelo, percebeu a expressão de dúvida no rosto dele e perguntou: O que foi, Marcelo? Está tão tenso. Marcelo olhou para Zé e mostrou-lhe a mensagem. Zé leu com atenção e levantou uma sobrancelha. Tiago, hein? Não vejo razão para ele ter se aproximado de você agora. O que ele quer? Marcelo olhou para a tela do computador e sentiu uma mistura de raiva e curiosidade. Ele sabia que Tiago sempre fora alguém com uma visão prática, que acreditava que tudo na vida se resumia ao lucro. Não era o tipo de pessoa que ele considerava uma influência positiva. Mas, ao mesmo tempo, o nome de Tiago ainda carregava o peso do passado, e Marcelo se sentiu desafiado a entender o motivo daquela reaproximação. Ele tem algo para nos oferecer. E seja o que for, acho que precisamos escutá-lo. Marcelo respondeu, sua mente já trabalhando nos possíveis cenários. Marcelo decidiu responder ao e-mail, sugerindo um encontro em um restaurante discreto, longe da atenção de qualquer pessoa. No dia seguinte, o encontro estava marcado. Quando chegou ao local, Marcelo encontrou Tiago sentado em uma mesa, com um sorriso confiante no rosto. Ele ainda tinha o mesmo ar de superioridade de sempre, mas agora havia algo diferente. Ele parecia mais sério, mais focado, e menos arrogante do que antes. Marcelo, quanto tempo? Tiago disse ao se levantar para cumprimentá-lo. Marcelo sentou-se, sem saber o que esperar. Tiago logo começou a falar, com uma voz calma, mas carregada de intenções. Eu sei que vocês decidiram não vender a empresa, e eu respeito a decisão. Mas a verdade é que tenho uma proposta que pode mudar tudo para vocês. Tenho contatos no mercado, investidores dispostos a investir em sua empresa, e posso ajudá-los a levar isso para um nível global. Marcelo franziu a testa. Ele já sabia que Tiago estava oferecendo algo, mas a forma como ele estava se comportando parecia muito mais calculada do que antes. Não havia mais espaço para brincadeiras ou provocações. Tiago estava falando como um homem de negócios, e Marcelo não sabia se isso era bom ou ruim. O que você quer em troca, Tiago? Marcelo perguntou diretamente. Tiago sorriu com um brilho nos olhos. Apenas uma parceria. Estou disposto a investir o que for necessário, desde que você me deixe ter uma participação significativa na empresa. Não vou me enganar, sei que vocês estão indo bem, mas a verdade é que a concorrência está crescendo rápido. Se não conseguirem se expandir de forma agressiva, podem perder espaço. A opção de vender está sempre aberta, mas eu posso oferecer algo mais substancial para garantir que seu trabalho se torne global. Quero que pense nisso. O mercado está esperando por vocês, Marcelo. Marcelo sentiu o peso das palavras de Tiago.
Ele sabia que a proposta tinha algo a mais por trás. O que Tiago estava oferecendo era tentador, mas a ideia de dividir sua visão, dividir o controle de algo que ele e Zé haviam criado com tanto esforço, parecia impensável. Eu sei que o mercado está mudando e que precisamos inovar. Mas o que você está pedindo não é só um investimento, Tiago. Você quer controlar o que construímos, Marcelo disse, sua voz firme, mas cautelosa. Tiago não hesitou. O controle? Não, Marcelo. Eu só quero fazer parte daquilo que vai dar certo. Se isso significa ter uma parte maior para garantir o sucesso, então é um preço justo. Não se trata apenas de dinheiro, é sobre garantir o futuro. E você sabe que o futuro vai exigir decisões difíceis. Não é sobre quem manda, mas sobre quem pode fazer isso crescer. Marcelo olhou para Tiago, pesando suas palavras. Ele sentia que estava em uma encruzilhada. A tentação de seguir o caminho mais fácil, de permitir que alguém com mais recursos e influência tomasse as rédeas, era grande. Mas algo dentro dele dizia que Zé e ele tinham algo único, algo que era mais valioso do que o controle financeiro. Após uma longa pausa, Marcelo finalmente falou. Obrigado pela proposta, Tiago. Eu vou pensar sobre o que você disse. Mas uma coisa é certa, não vamos vender nossa alma por um preço. Se fizermos isso, perderemos o que realmente importa. Tiago pareceu um pouco surpreso com a resposta, mas, com um sorriso forçado, ele se levantou. Eu esperava que você fosse pensar assim. Apenas saiba que essa oferta ainda está sobre a mesa. O mercado não vai esperar por vocês para sempre, Marcelo. E nem eu. Marcelo assistiu Tiago sair do restaurante, suas palavras ecoando em sua mente. A oferta estava feita, e agora a escolha estava em suas mãos. Mas uma coisa estava clara. Eles teriam que decidir como continuar sua jornada, sem perder o que havia sido mais valioso, sua visão, sua missão e, mais importante ainda, a amizade que os unia. Os dias seguintes ao encontro com Tiago foram turbulentos. Marcelo e Zé não conseguiam parar de pensar na oferta que haviam recebido. Embora tivessem decidido, com convicção, que não venderiam a empresa, a pressão sobre seus ombros parecia aumentar a cada novo desafio que surgia. O mercado estava mais competitivo, os investidores estavam mais exigentes, e apesar do sucesso que haviam alcançado até agora, a dúvida de que talvez precisassem de algo mais pesado para garantir o futuro os incomodava. Em uma tarde chuvosa, enquanto Zé estava no escritório organizando alguns relatórios financeiros, Marcelo entrou na sala com uma expressão cansada. Ele sabia que tinha que contar para Zé sobre o que estava pesando em sua mente. Zé, precisamos conversar, disse Marcelo, com o tom grave de quem carrega um peso no peito. Zé, levantando os olhos de seus papéis, percebeu que a conversa seria importante. Ele indicou a cadeira ao lado de sua mesa. Claro, Marcelo. O que houve? Marcelo se sentou, e por um momento, hesitou, tentando encontrar as palavras certas. Ele sabia que estava prestes a falar sobre algo que poderia mudar tudo. Você lembra da oferta de Tiago, não é? Aquela proposta de investimento. Eu tenho pensado muito sobre isso. E a verdade é que, talvez seja o que precisamos para avançar. A pressão está só aumentando, Zé. Talvez seja o momento de dar o próximo passo. Zé olhou fixamente para ele, seu olhar carregado de questionamento. Ele já sabia que Marcelo estava vulnerável, mas nunca imaginou que ele fosse considerar a proposta. Você está falando sério, Marcelo? Você acha que aceitar esse tipo de oferta vai ser o próximo passo certo? Zé perguntou, com um tom de voz firme, mas cheio de preocupação. Marcelo passou a mão pelos cabelos, claramente angustiado. Eu não sei, Zé. O que eu sei é que estamos tentando fazer tudo do nosso jeito, mas a cada dia parece mais difícil. O mercado está ficando mais competitivo, e não sei até onde podemos ir sem um investimento maior. Eu fico me perguntando se não estamos ficando para trás. Zé se levantou e foi até a janela, olhando para a chuva que caía lá fora. Ele precisava de um momento para processar o que Marcelo estava dizendo. A pressão nunca tinha sido tão grande, e ele sentia a mesma incerteza que Marcelo. Mas, ao mesmo tempo, ele acreditava que não podia abrir mão do que eles tinham construído. Marcelo, nós dois já enfrentamos esse tipo de pressão antes, lembra? Quando todos diziam que não conseguiríamos. Não fomos atrás de ofertas rápidas, não caímos nas armadilhas dos atalhos. Nós fizemos isso acontecer por nossas próprias mãos. Não podemos simplesmente jogar tudo fora por medo de não conseguir crescer mais rápido. Não é isso que nos fez chegar até aqui. Marcelo fechou os olhos, as palavras de Zé soando como um lembrete do que eles haviam enfrentado juntos. Ele sabia que Zé tinha razão. Mas, ainda assim,
A oferta de Tiago mexia com ele. O desejo de aliviar a pressão e garantir que o negócio prosperasse era grande. Ele se sentia dividido entre manter sua integridade ou aproveitar a oportunidade que tinha à frente. Eu sei que você está certo, Zé. Mas, e se estivermos sendo tolos? E se a gente perder essa chance? Zé se virou para ele, seu olhar cheio de determinação. A chance que você está falando não é a oportunidade de crescer. A chance que você está falando é a de perder o que construímos. Não podemos permitir que o medo nos guie. E mais importante, não podemos permitir que outra pessoa decida por nós. Nós dois sabemos que é o trabalho árduo que vai nos levar aonde queremos chegar, não o atalho que alguém está oferecendo. Marcelo ficou em silêncio por alguns minutos. Ele sabia que Zé estava certo. Eles tinham começado com nada, e agora estavam ali, lutando por algo real. A pressão era intensa, mas não era o que os havia feito chegar até aqui. Eles não podiam abandonar sua visão só porque o caminho estava ficando mais difícil. Você tem razão, Zé. Eu estava deixando o medo me controlar. Vamos continuar do nosso jeito, com a nossa visão. Não vamos abandonar o que somos por uma oferta fácil. Zé sorriu, aliviado por Marcelo ter tomado a decisão. Isso mesmo, meu amigo. O caminho não vai ser fácil, mas o que construímos é real. Vamos continuar a trabalhar duro e garantir que nossa visão seja mais forte do que qualquer obstáculo. Os dois se abraçaram, sabendo que, juntos, nada poderia derrubá-los. Eles tinham um propósito, uma missão que transcendeu o dinheiro ou a fama. Eles estavam determinados a seguir em frente, não por causa de uma proposta de investimento, mas porque acreditavam no impacto que poderiam causar. Nos dias seguintes, a empresa continuou a crescer de maneira constante, sem as soluções rápidas e sem o apoio de investidores externos. Marcelo e Zé estavam mais unidos do que nunca e mais determinados a construir algo duradouro, sabendo que o sucesso real não estava em uma venda ou em um investimento, mas em construir algo que fosse verdadeiramente deles. E assim, com o coração mais leve e a mente focada, eles continuaram sua jornada, não como uma dupla qualquer, mas como dois homens que, contra todas as expectativas, haviam provado que a verdadeira força vinha da perseverança, da visão e da amizade que os mantinha de pé. O tempo passou, e a empresa de Marcelo e Zé começou a se estabilizar novamente. Eles conseguiram manter seus clientes fiéis e até mesmo conquistaram novos mercados, com um crescimento gradual, porém sólido. A decisão de não se render à tentadora proposta de Tiago parecia ter sido a escolha certa. Mas, como o ditado diz, a calma nunca dura para sempre, e o mundo dos negócios nunca para de apresentar novos desafios. Em uma manhã de terça-feira, enquanto Marcelo revisava um relatório de vendas, o telefone tocou. O número desconhecido na tela fez seu coração bater mais rápido. Ele sabia que algo importante estava por vir, e, com um leve suspiro, atendeu. Marcelo, é Tiago. Precisamos conversar. É urgente, disse a voz do outro lado da linha, sem rodeios. O tom de Tiago era sério, sem a confiança de antes. Marcelo sentiu um frio na espinha. O que poderia ser tão urgente? Ele ainda não havia esquecido a maneira como Tiago se comportou naquele encontro no restaurante, mas sabia que, se ele estava ligando de novo, algo estava acontecendo. Pode falar, Tiago, Marcelo respondeu, tentando manter a calma. A empresa que você está concorrendo agora está mais forte do que você imagina. Eles estão fazendo movimentos agressivos para tomar o mercado e estão dispostos a fazer o que for necessário para derrubar vocês, Tiago explicou, com uma urgência que Marcelo não esperava. Eles têm um grande investidor por trás e estão se preparando para lançar algo que pode mudar tudo. Eu estou oferecendo mais do que dinheiro agora. Estou oferecendo proteção para o que você e Zé construíram. Se não agirem rápido, tudo o que vocês fizeram até aqui vai ser destruído. Marcelo ficou em silêncio, processando o que Tiago estava dizendo. A preocupação em sua mente aumentava a cada palavra, mas ele não sabia se podia confiar nele. Tiago sempre tivera um interesse em levar as coisas para o lado mais financeiro, e agora ele parecia disposto a fazer qualquer coisa para conquistar o mercado. O que você sugere? Marcelo perguntou, a desconfiança ainda nítida em sua voz. Eu posso garantir que vocês terão os recursos necessários para competir com eles. Tenho contatos e investidores dispostos a investir de forma agressiva na sua empresa. Não estamos falando de um simples investimento agora. Estamos falando de garantir a sobrevivência de vocês nesse mercado implacável. Não deixe seu orgulho ou sua teimosia atrapalharem essa oportunidade, disse Tiago, de forma direta. Marcelo sentiu um aperto no peito. A pressão era imensa. A concorrência estava ficando mais forte, e a ideia de perder tudo o que haviam conquistado pesava cada vez mais em sua mente.
Mas a confiança em Tiago era mínima. Ele sabia que qualquer decisão agora teria grandes consequências. Marcelo desligou o telefone, sentando-se por alguns minutos com a cabeça cheia de pensamentos. Ele sabia que estava na encruzilhada de uma grande decisão. A segurança financeira e a proteção da empresa estavam ao alcance, mas isso significava, de alguma forma, comprometer a visão e os princípios que ele e Zé sempre defenderam. Zé entrou na sala, logo depois de Marcelo desligar, com um olhar atento. O que aconteceu? Parece preocupado. Marcelo se levantou, tentando encontrar palavras para explicar a situação sem parecer que estava sucumbindo à pressão. Ele precisava ser honesto, mas sabia que a reação de Zé não seria fácil. Tiago ligou. Ele disse que a empresa com a qual estamos competindo está ficando mais forte e que, se não fizermos algo, corremos o risco de perder tudo. Ele tem uma proposta, Zé. Ele quer investir pesado e garantir que a gente possa competir com eles. Marcelo explicou, observando a reação de Zé. Zé cruzou os braços e fez uma pausa, refletindo sobre as palavras de Marcelo. Então é isso. Ele voltou com a mesma proposta, mas agora com mais urgência, mais pressão? Zé perguntou, a voz carregada de ceticismo. Marcelo, já vimos isso antes. Não podemos permitir que as mesmas tentativas de nos manipular nos façam perder o foco. O que ele está oferecendo pode ser uma solução temporária, mas não sabemos o preço que vamos pagar por isso a longo prazo. Marcelo sabia que Zé estava certo. Eles não podiam tomar decisões baseadas apenas no medo. Mas, ao mesmo tempo, o peso da ameaça que Tiago havia colocado sobre a mesa era real. Marcelo estava começando a se perguntar se deveria considerar seriamente a oferta. Eu sei, Zé. Eu sei que não podemos tomar decisões precipitadas. Mas se perdermos esse mercado, tudo o que fizemos até agora pode ser em vão, disse Marcelo, sua voz tensa. Zé ficou em silêncio por um momento. A pressão estava se tornando insuportável para ambos. Ele sabia que, no fundo, Marcelo não estava completamente convencido a aceitar a proposta de Tiago. Mas a dúvida sobre o futuro os corroía por dentro. Vamos fazer o seguinte, pensemos com calma. Não vamos tomar decisões por impulso. Mas também não podemos ignorar a realidade do que está acontecendo. Precisamos avaliar todas as opções antes de fazer qualquer coisa. Marcelo olhou para Zé e percebeu que, mesmo nas situações mais difíceis, sua amizade e parceria eram o que mais importava. Eles tinham que seguir em frente juntos, com confiança e a convicção de que poderiam enfrentar qualquer obstáculo, sem ceder às pressões externas. Concordo, Zé. Vamos pensar, avaliar e decidir o que é melhor para nós. Mas, no fundo, sabemos que nosso valor não está no dinheiro ou nos investimentos. Está no que somos e no que construímos. Não podemos perder isso. Zé sorriu e estendeu a mão para Marcelo, um gesto que simbolizava a confiança mútua. Exatamente, Marcelo. Vamos para a luta, mas sempre com os pés no chão. Ambos sabiam que a batalha estava longe de terminar. Mas uma coisa era certa, independentemente das dificuldades, eles enfrentariam o futuro lado a lado, com a mesma determinação de sempre. O ar estava pesado no escritório, e a tensão entre Marcelo e Zé parecia ter atingido um ponto crítico. Eles haviam decidido, juntos, que precisavam enfrentar os desafios sem comprometer seus valores. Mas, à medida que os dias se passavam, a pressão só aumentava. Tiago não desistia. A proposta de investimento era tentadora, mas as promessas de proteção estavam envoltas em um véu de incertezas. O mercado estava, de fato, mudando de forma alarmante. As empresas concorrentes estavam se unindo, criando alianças e adquirindo novos recursos com uma velocidade impressionante. O sentimento de urgência tornou-se palpável. Marcelo e Zé não podiam ignorar o risco iminente de perderem o que haviam conquistado. Mas, por outro lado, estavam cientes de que não poderiam sacrificar tudo por uma solução rápida e arriscada. Em uma manhã de quinta-feira, Zé recebeu uma ligação que mudaria os rumos da história. Zé, precisamos conversar. É urgente, disse a voz do outro lado da linha, uma voz familiar, mas carregada de tensão. Era Tiago. Zé sentiu uma leve inquietação, mas sabia que seria necessário tomar uma decisão final. Ele respirou fundo e atendeu, sem hesitar. O que você tem a dizer, Tiago? Zé perguntou, tentando manter a calma. A situação está piorando, Zé. A concorrência está mais agressiva do que nunca, e agora estão indo atrás de algo que vocês têm. Eles querem roubar a ideia, o conceito, a inovação que você e Marcelo criaram. Se vocês não agirem rapidamente, vão perder tudo, Tiago disse, com urgência na voz. Estou te oferecendo uma última chance.
Um investimento considerável, mais do que o que ofereci antes. Eu posso garantir que vocês terão os recursos e a força para enfrentar essa ameaça. Não deixem essa oportunidade escapar. Zé se recostou na cadeira, os olhos fechados enquanto processava as palavras de Tiago. Ele sabia que Tiago estava tentando usar o medo para manipulá-los, mas havia uma verdade em suas palavras. A concorrência estava de fato se tornando mais perigosa, mais voraz. Tiago, já discutimos isso antes. Nós não estamos interessados em atalhos. Não podemos tomar decisões baseadas no medo. Você sabe disso. Agora, me deixe em paz, Zé respondeu, tentando firmar a sua posição. Mas Tiago não parecia disposto a desistir tão facilmente. Zé, você não entende. Essa não é uma negociação qualquer. Se não aceitar o investimento agora, vai ser tarde demais. A concorrência vai engolir vocês. Não estou pedindo para que você venda sua alma. Estou apenas oferecendo um caminho para garantir o que vocês têm. Você e Marcelo estão jogando com fogo. Zé desligou o telefone bruscamente, o coração batendo acelerado. Ele sabia que Tiago tinha seus próprios interesses, mas também não podia ignorar o que estava acontecendo no mercado. Eles estavam sendo pressionados de todos os lados. Quando Marcelo entrou na sala, viu a expressão tensa de Zé e soube imediatamente que algo estava acontecendo. O que aconteceu? Marcelo perguntou, preocupado. Zé contou tudo. Explicou a proposta de Tiago, o tom de urgência e a maneira como o investidor estava pressionando. Marcelo ouviu em silêncio, processando as informações. Ele não vai desistir, Zé. O que a gente faz agora? Marcelo perguntou, sua voz revelando a incerteza. Zé pensou por um momento, os dedos tocando sua testa enquanto refletia sobre a situação. Ele sabia que não podiam continuar sendo peões nesse jogo. A proposta de Tiago, por mais atraente que fosse, estava começando a parecer uma armadilha. Eles não podiam correr esse risco. Marcelo, se a gente aceitar agora, vamos estar entregando o controle da nossa empresa para ele. Isso não é uma solução, é uma venda. Eles vão nos engolir. Eu sei que a pressão está grande, mas precisamos lutar por nossa independência, Zé disse, sua voz firme. Marcelo ficou em silêncio, claramente dividido. Ele sabia que Zé estava certo, mas a pressão para aceitar a oferta de Tiago estava tornando-se quase insuportável. O que mais podemos fazer? A concorrência está crescendo a cada dia. Eles estão ficando mais fortes. E se não conseguirmos acompanhar? Marcelo perguntou, a dúvida tomando conta de sua mente. Zé caminhou até a janela e olhou para a cidade lá fora. Ele sabia que o caminho seria difícil, mas não podiam entregar tudo sem lutar. Nós podemos resistir. Temos o que as outras empresas não têm: nossa visão, nossa integridade e a força de nossa amizade. Não podemos deixar que o medo nos faça tomar decisões erradas, Zé respondeu, sua voz cheia de convicção. Marcelo olhou para seu amigo e, pela primeira vez, sentiu uma certeza renovada. Ele sabia que a amizade deles era o que os tornava mais fortes, que era isso que os havia feito chegar até ali. Não podiam deixar que o medo e a pressão os desviassem de seus princípios. Vamos resistir, então. Não vamos deixar que a pressão nos vença. Se tivermos que lutar, vamos lutar do nosso jeito, Marcelo declarou, com determinação. Os dois se abraçaram, reforçando o pacto silencioso de que nada os faria desistir. O mercado poderia ser impiedoso, mas eles estavam prontos para enfrentar o que fosse necessário. E, mais importante, estavam preparados para proteger o que haviam construído, com a confiança de que, juntos, nada poderia os deter. Enquanto Marcelo e Zé decidiam resistir às ofertas de Tiago e seguir seu próprio caminho, a situação no mercado se intensificava. A concorrência estava se aproximando cada vez mais, e o medo de perder o controle da empresa estava se tornando uma realidade palpável. Mas a verdadeira tempestade estava prestes a chegar. Em uma terça-feira de manhã, Zé recebeu uma notificação que fez seu coração disparar. Era um e-mail de um dos investidores de Tiago, que tinha surgido como um dos possíveis compradores da empresa concorrente. O conteúdo do e-mail foi claro e direto. A empresa estava disposta a investir maciçamente na concorrência e adquirir sua parte no mercado. O tom do e-mail sugeria que, se eles não reagissem rápido, perderiam tudo para esses novos investidores. Zé sabia que a situação estava ficando crítica. Ele olhou para o e-mail mais uma vez, seus olhos absorvendo as palavras que pareciam, de algum modo, definir o destino da empresa. Não era apenas uma disputa de mercado, era uma guerra econômica e política. O jogo estava ficando muito maior do que eles haviam antecipado. Marcelo, que estava em uma reunião no escritório, foi chamado para ver o e-mail.
Quando ele entrou na sala de Zé e viu a expressão séria de seu amigo, soube imediatamente que a situação era grave. O que aconteceu, Zé? Marcelo perguntou, tentando esconder a apreensão em sua voz. Zé entregou o celular para Marcelo, que leu o e-mail. Quando terminou, a expressão de Marcelo também se fechou. A pressão estava crescendo a cada minuto. Tiago não era mais o único problema. Agora, eles estavam em um campo de batalha com outros investidores, dispostos a fazer o que fosse necessário para tomar o controle do mercado. Eles estão nos cercando, Marcelo. Se não fizermos algo, vamos ser engolidos, Zé disse, sua voz carregada de preocupação. Marcelo sentou-se na cadeira, seu olhar distante. Ele sabia que Zé tinha razão, mas ainda havia uma parte dele que se recusava a acreditar que sua empresa, que tanto lutaram para construir, pudesse ser derrubada por forças externas. Eles haviam superado tantos obstáculos juntos, não podiam desistir agora. O que podemos fazer? Marcelo perguntou, a dúvida em sua voz. Zé fechou os olhos, respirando profundamente. Ele sabia que estava em um ponto crucial, onde qualquer decisão poderia mudar tudo. Eles precisavam de um plano, e precisavam dele rapidamente. Temos duas opções. Podemos tentar expandir ainda mais rápido, buscar investimentos, ou podemos procurar uma aliança estratégica. Mas, qualquer que seja a nossa escolha, temos que agir rápido. Se ficarmos parados, seremos engolidos, Zé disse, com firmeza. Marcelo sabia que Zé estava certo. O tempo estava se esgotando, e o medo de perder tudo estava começando a tomar conta dele. Mas havia algo dentro dele que não o deixava desistir. Eles não haviam chegado tão longe para serem derrotados sem uma luta. Vamos expandir. Vamos buscar o investimento necessário, mas sem comprometer nossa independência. Não podemos cair na armadilha de Tiago ou qualquer outro investidor. Precisamos de um caminho próprio, Marcelo afirmou, sua voz agora cheia de determinação. Zé olhou para Marcelo, uma centelha de esperança surgindo em seus olhos. A decisão estava tomada. Agora, o próximo passo seria enfrentar o futuro com tudo o que tinham, sem olhar para trás. Mas enquanto eles tomavam suas decisões, uma nova reviravolta acontecia. Tiago, percebendo que Marcelo e Zé estavam se afastando de sua oferta, resolveu agir de forma mais agressiva. Ele entrou em contato diretamente com a concorrência, oferecendo recursos ainda mais generosos para acelerar a aquisição do mercado. O objetivo era simples: se eles não aceitassem, ele garantiria que perdessem a guerra comercial. Zé recebeu a informação de um contato em comum, que lhe contou o que Tiago estava fazendo. O plano de Tiago agora estava em um nível ainda mais arriscado. Ele não só estava tentando destruir a empresa de Marcelo e Zé, mas estava disposto a queimar pontes para garantir que sua rivalidade fosse completamente eliminada. Quando Marcelo soube disso, uma chama de raiva se acendeu dentro dele. Ele sabia que Tiago não ia parar enquanto não tivesse o controle absoluto. E, por mais que tentassem evitar, as escolhas de Tiago agora estavam forçando sua mão. Ele realmente quer destruir tudo que construímos, Marcelo disse, com os dentes cerrados. Não podemos permitir que ele faça isso. Não podemos deixar que ele vença. Zé, olhando para seu amigo, sabia que a luta estava longe de ser uma vitória fácil. Eles estavam em uma guerra de forças muito maiores do que imaginavam. Mas uma coisa era certa: se Marcelo estava decidido a lutar, Zé também estava ao seu lado. Vamos para cima, então. Se Tiago quer guerra, ele vai ter, Zé disse, com um sorriso de desafio. Agora, mais do que nunca, Marcelo e Zé sabiam que seu vínculo, sua amizade e seu compromisso com seus princípios seriam os únicos aliados que poderiam contar. Eles não estavam mais apenas lutando pelo sucesso de seus negócios, estavam lutando pela sobrevivência daquilo que haviam criado com tanto esforço e dedicação. A batalha estava apenas começando, e o futuro ainda estava em aberto. Mas, como sempre, a união deles seria a força que os guiaria através da tempestade. O clima estava pesado no escritório de Zé e Marcelo. A guerra financeira estava em seu auge, e as ameaças externas continuavam a crescer com cada dia que passava. A concorrência estava agindo com mais agressividade, e Tiago não parecia disposto a dar trégua. O que parecia ser um simples jogo de negócios se transformará em algo muito maior. Marcelo e Zé sabiam que precisavam agir com mais inteligência e rapidez se quisessem sobreviver. Foi em uma noite sem sono que Zé teve uma ideia. Ele estava sentado sozinho no escritório, seus olhos fixos na tela do computador, quando recebeu uma mensagem de um antigo parceiro de negócios, um investidor que ele havia conhecido no início de sua carreira. O nome do investidor era Renato, um homem discreto, de poucos amigos, mas que sempre tivera um olfato impecável para bons negócios. Quando Zé leu a mensagem,
soube que a chance que eles precisavam poderia estar mais próxima do que imaginava. Renato não era alguém que gostava de aparecer nos holofotes. Ele estava acostumado a trabalhar nos bastidores, ajudando empresas a crescerem sem se envolver diretamente em suas operações. Zé sabia que esse era o tipo de pessoa que poderiam confiar, alguém com poder de investimento, mas sem o desejo de controle absoluto. Zé não hesitou. Ele ligou para Renato, pedindo uma reunião urgente. Renato, embora cauteloso, concordou. Eles se encontrariam na manhã seguinte, em um restaurante discreto na cidade, longe dos olhos curiosos do mercado. Marcelo, por outro lado, estava mais cético. Ele não acreditava que Renato fosse uma solução fácil. Ele sabia que, ao buscar ajuda externa, estaria arriscando a independência que haviam construído. Mas também sabia que, se quisessem vencer, precisavam de aliados que pudessem fortalecer a posição deles. Na manhã seguinte, Zé e Marcelo chegaram ao restaurante, onde Renato já os esperava. O ambiente era tranquilo, uma pequena sala reservada onde podiam conversar sem ser interrompidos. Renato, um homem de meia idade, com cabelo grisalho e um olhar perspicaz, levantou-se para cumprimentá-los. Zé, Marcelo, é bom ver vocês, disse Renato, sua voz calma e controlada. Vamos direto ao ponto. Ouvi sobre a pressão que estão enfrentando e quero oferecer uma solução. Mas saibam que não estou aqui apenas para ajudar por caridade. Se estamos entrando nisso juntos, será em termos que nos favoreçam a todos. Zé olhou para Marcelo e deu um leve aceno. Eles sabiam que não podiam ser ingênuos. Renato não estava oferecendo ajuda sem querer algo em troca, mas as opções estavam diminuindo. Estamos ouvindo, Renato. O que você tem em mente? Zé perguntou. Renato olhou ao redor, como se garantisse que ninguém mais estava ouvindo. Então, baixou a voz e continuou. Eu posso entrar como um investidor silencioso. Vou ajudar vocês a expandir, a garantir que Thiago e a concorrência não consigam tomar o controle do mercado. Mas, em troca, quero uma participação estratégica. Não vou me envolver no dia a dia da empresa, mas quero ter voz nas grandes decisões. Marcelo franziu a testa, desconfiado. Ele sabia que ter um investidor por trás poderia ser perigoso, principalmente um que pedisse participação nas decisões cruciais. E por que devemos confiar em você? Não queremos abrir mão do controle da nossa empresa, Marcelo disse, sua voz firme. Renato sorriu, um sorriso que parecia mais um aviso do que uma garantia. Vocês não precisam abrir mão de nada. Eu entendo o que estão construindo. O que proponho é uma aliança estratégica. Minha participação será baseada em resultados. Se a empresa crescer, todos nós saímos ganhando. Mas se falharmos, a responsabilidade será minha também. Zé, ainda pensativo, olhou para Marcelo. Eles estavam em um beco sem saída, e Renato parecia estar oferecendo a única saída viável. Vamos precisar de tempo para pensar. O mercado está mudando rapidamente, e não podemos tomar uma decisão precipitada, Zé disse, tentando ganhar tempo. Renato assentiu. Compreendo. Mas lembrem-se de uma coisa, Zé e Marcelo. O mundo dos negócios é feito de oportunidades. Se não agirem rápido, alguém mais tomará o seu lugar. Pensem bem. A minha oferta está na mesa. Agora, a decisão é de vocês. Com essas palavras, Renato se levantou, deu um aperto de mão firme e saiu, deixando os dois amigos refletindo sobre o que fazer a seguir. O peso da decisão estava sobre seus ombros, e o tempo estava se esgotando. De volta ao escritório, Marcelo e Zé ficaram em silêncio por um longo momento. Ambos sabiam que estavam em um ponto crítico. O risco de aceitar a proposta de Renato poderia significar a salvação da empresa, mas também significaria abrir a porta para novas influências externas. Se eles aceitassem, seria uma jogada ousada, mas, se recusassem, poderiam perder tudo para a concorrência implacável. Zé foi o primeiro a falar. Renato parece confiável, mas sei que temos que ter muito cuidado. Não podemos ser apressados. Precisamos de um plano. Marcelo assentiu, olhando para seu amigo com uma mistura de cansaço e determinação. O que eu sei é que não podemos continuar jogando conforme as regras de Thiago. Não podemos deixar ele e os outros investidores engolirem a gente. Se tivermos que fazer alianças para sobreviver, então que seja. Mas nunca vamos esquecer quem somos. Zé olhou para ele e sorriu levemente. Concordo. Se for para fazer isso, faremos no nosso tempo e nas nossas condições. Mas temos que decidir rápido. A decisão estava prestes a ser tomada. E, como sempre, Marcelo e Zé sabiam que, juntos, poderiam enfrentar qualquer tempestade que surgisse no horizonte.
Os dias que se seguiram à reunião com Renato foram pesados. O mercado continuava a se transformar rapidamente, e as opções que antes pareciam inúmeras começaram a se restringir. Marcelo e Zé estavam cientes de que, em breve, teriam que tomar uma decisão que mudaria o curso de suas vidas e da empresa que haviam construído. O peso da responsabilidade de manter a integridade do negócio sem se deixar engolir pela pressão de investidores e concorrentes começava a pesar sobre seus ombros. Renato, com sua oferta de investimento, continuava a rondar suas mentes. Seu poder financeiro e seu apetite por investimentos estratégicos eram tentadores. Mas, ao mesmo tempo, havia algo desconfortável nas palavras dele. Como poderiam ter certeza de que Renato não usaria sua posição para manipular as decisões da empresa a seu favor, sem levar em consideração os princípios que tanto valorizavam? Enquanto isso, o ambiente ao redor dele se tornava cada vez mais tenso. Tiago e sua equipe estavam se preparando para uma ofensiva final. A empresa concorrente havia começado a disparar propaganda agressiva e ofertas tentadoras para os clientes de Zé e Marcelo. O mercado estava sendo transformado em um campo de batalha, onde qualquer erro poderia significar a derrota. A essa altura, Zé e Marcelo já haviam esgotado todas as opções convencionais. Eles sabiam que precisavam de um plano arrojado, algo que pudesse reverter o jogo e devolver a eles o controle da situação. O investimento de Renato poderia ser a chave para isso, mas apenas se fosse manipulado de forma inteligente. Marcelo estava decidido a seguir em frente. Ele não queria ficar à mercê dos caprichos de Tiago e de outros investidores que não tinham interesse no que era realmente importante para eles, o futuro da empresa e o bem-estar de seus funcionários. Marcelo olhou para Zé com uma expressão de determinação. Precisamos fazer isso, Zé. Se não tomarmos essa decisão agora, vai ser tarde demais. Renato está oferecendo uma chance que não podemos deixar passar. Não podemos continuar fazendo o jogo de Tiago. A hora é agora. Zé suspirou profundamente. Ele sabia que Marcelo tinha razão. A pressão era insuportável, e a situação estava se tornando cada vez mais desesperadora. Mas, ao mesmo tempo, ele ainda sentia o peso da escolha. Se aceitassem a proposta de Renato, teriam que abrir mão de uma parte de sua independência, e isso era algo difícil de engolir. Eu sei, Marcelo, mas tenho medo de que acabemos sacrificando o que sempre foi nossa base. Não podemos deixar que o jogo de investidores seja o único fator determinante. Precisamos garantir que ainda podemos tomar decisões de forma independente. Marcelo sorriu levemente, uma expressão de confiança e compreensão. Eu sei o que você quer dizer, mas, no fundo, sabemos que não há mais opções fáceis. Vamos seguir com Renato, mas com a condição de que seremos nós a ditar os termos do acordo. Não podemos vender nossa alma por uma fatia do mercado. Vamos garantir que nossa visão para a empresa continue intacta. Zé olhou para Marcelo e viu, na determinação de seu amigo, a mesma chama que o motivava desde o início. Eles não estavam apenas fazendo negócios, estavam lutando por tudo o que haviam construído. Eles estavam dispostos a tomar essa decisão, não por necessidade, mas por uma visão compartilhada de que a empresa, a amizade e os valores que cultivaram eram maiores do que qualquer oferta financeira. Está decidido. Vamos procurar Renato e contar a ele que aceitamos sua oferta, mas com condições claras de que teremos controle sobre as principais decisões. Ele pode investir, mas a empresa continuará sendo nossa, Zé afirmou, com firmeza. Marcelo concordou com a cabeça, sentindo um peso ser retirado de seus ombros. Eles haviam tomado a decisão, e agora precisavam agir rápido. Não podiam perder mais tempo. Nos dias seguintes, Zé e Marcelo marcaram uma nova reunião com Renato. Quando finalmente se encontraram, foi clara tensão no ar. Eles estavam prestes a formalizar o acordo, mas antes, queriam deixar claro que, embora estivessem dispostos a aceitar o investimento, ele deveria ser feito sob suas condições. Renato os ouviu com paciência. Ele sabia que tinha que ceder em algumas questões, caso contrário, perderia a oportunidade de se envolver com a empresa. O acordo final foi redigido com termos que garantiam que, embora Renato tivesse uma participação estratégica, Zé e Marcelo continuariam a ter controle sobre as grandes decisões. Era um compromisso, mas não uma rendição. Quando o contrato foi assinado, Marcelo e Zé se sentiram aliviados, mas também conscientes de que uma nova etapa havia começado. Agora, com o capital necessário para expandir e enfrentar a concorrência de forma mais agressiva, eles precisariam ser ainda mais astutos e vigilantes. A decisão de aceitar o investimento de Renato não foi fácil, mas foi uma decisão estratégica.
Eles haviam escolhido a sobrevivência, mas também haviam garantido que não perderiam o que era mais importante para eles: sua identidade como líderes de uma empresa construída do zero, com muito esforço e sacrifício. Naquele momento, Zé e Marcelo sabiam que estavam prontos para enfrentar qualquer tempestade que surgisse no horizonte. Eles tinham o que precisavam para lutar, e agora era hora de mostrar ao mundo que estavam mais fortes do que nunca. Com o contrato assinado e o investimento de Renato garantidos, Zé e Marcelo sentiram uma renovada energia. Era como se o peso do mundo tivesse sido parcialmente aliviado de seus ombros, mas a batalha estava longe de acabar. Agora, mais do que nunca, precisavam provar que a confiança depositada neles era bem fundamentada. O mercado estava mais agressivo do que nunca, e Thiago, com seus movimentos calculados, não parecia disposto a ceder terreno. Nos primeiros dias após o acordo com Renato, Zé se dedicou ao máximo para planejar a expansão estratégica que agora era possível. A empresa ganharia novos recursos para alavancar sua produção e aumentar sua presença no mercado, mas as grandes decisões precisavam ser tomadas com precisão. Os próximos passos eram vitais, e a ansiedade pairava sobre o escritório. Marcelo, por sua vez, focava nas negociações com novos clientes e fornecedores. A pressão de manter os padrões de qualidade enquanto expandiam suas operações era enorme, mas ele estava determinado a não deixar a empresa perder sua essência, a cultura de trabalhar duro e entregar o melhor aos seus clientes. Ele sabia que, com o investimento de Renato, poderiam colocar um produto ainda mais forte no mercado, mas isso exigiria um esforço conjunto. Enquanto isso, Thiago estava em seu escritório, observando de longe. Ele sabia que a aliança entre Zé, Marcelo e Renato poderia ser uma ameaça real aos seus planos de dominar o mercado. Não era à toa que ele tinha monitorado os passos da dupla de perto nos últimos meses. Ele se recusava a aceitar que perderia a disputa sem lutar até o último suspiro. Em uma reunião interna com seus diretores, Thiago traçou um plano para minar a nova parceria. Seu objetivo era simples: usar a aliança de Zé e Marcelo com Renato contra eles mesmos. Ele sabia que, se semeasse dúvidas entre eles, poderia desestabilizar a estrutura recém-formada. E, com isso, ganhar vantagem. Eles acham que têm tudo sob controle, mas mal sabem que o verdadeiro jogo está apenas começando, disse Thiago, com um sorriso maquiavélico. Vamos mostrar a eles que, no fim, nada é de graça. O poder sempre estará nas minhas mãos. Thiago começou a movimentar suas peças, lançando rumores no mercado sobre a real intenção de Renato. Começou a espalhar que o investidor não era de confiar, sugerindo que ele tinha interesses ocultos e que, em breves, Zé e Marcelo perceberiam que haviam sido manipulados. A estratégia era simples, mas eficaz: criar um clima de insegurança e incerteza entre os novos aliados. Zé e Marcelo estavam conscientes de que, ao aceitar o investimento de Renato, também estavam assumindo um risco. Mas eles não haviam contado com o poder de Thiago em manipular o mercado e criar uma rede de informações falsas. As mensagens começaram a chegar de todos os lados, algumas de amigos de longa data e outras de fornecedores com quem eles haviam negociado anteriormente. As mensagens sugeriam que Renato poderia não ser o aliado confiável que pareciam ter encontrado. Foi então que Zé, desconfiado, decidiu investigar mais a fundo. Ele sabia que Thiago não era alguém que jogava limpo, e não seria surpresa se as acusações sobre Renato fossem apenas mais uma jogada de desinformação. Ele e Marcelo reuniram suas fontes de confiança e começaram a analisar cada detalhe da oferta de Renato, verificando o histórico de negócios do investidor. Durante uma reunião com o próprio Renato, Zé questionou abertamente sobre as acusações que estavam circulando. Renato, com seu usual comportamento calmo, não se perturbou. Zé, Marcelo, eu entendo a preocupação. Eu sei que o mercado está cheio de especulações, mas o que eu estou oferecendo é uma oportunidade legítima. Não tenho intenções de tomar o controle da empresa de vocês. Eu só quero ver o negócio crescer. Mas, claro, se em algum momento vocês se sentirem desconfortáveis com nossa parceria, podemos reavaliar a situação. Eu não vou forçar nada. Zé e Marcelo trocaram um olhar. O fato de Renato se manter tão calmo diante das acusações e sua disposição em ser transparente os fez refletir. Eles tinham jogado a carta de confiança, e Renato estava dando provas de que sua oferta era genuína. Porém, a batalha estava longe de terminar. Quando começaram a verificar as fontes das acusações de Thiago, Zé e Marcelo descobriram que muitos dos rumores haviam sido plantados de forma estratégica. Thiago, mais uma vez, usava o medo e a dúvida como suas armas mais eficazes. Mas Zé e Marcelo estavam prontos para reagir. Com a certeza de que Renato estava, de fato, alinhado com suas expectativas e valores, Zé e Marcelo começaram a montar sua própria estratégia para reverter a imagem criada por Thiago.
Eles fariam o possível para garantir que a verdade sobre a parceria fosse revelada ao mercado, e que a narrativa manipulada por Tiago fosse desmentida. Eles sabiam que precisavam agir rápido. Tiago já havia começado a conquistar novos clientes, e qualquer atraso poderia significar perder uma fatia significativa do mercado. Zé e Marcelo decidiram que o melhor caminho era ir diretamente aos clientes e ao público, trazendo à tona as evidências de que Renato estava, sim, investindo na empresa com a intenção de fortalecer e não de controlar. Em um movimento ousado, eles começaram a lançar uma série de campanhas de marketing e apresentações para clientes e parceiros, explicando a verdadeira natureza da parceria com Renato e destacando os benefícios dessa união. O contra-ataque estava em andamento, e Zé e Marcelo estavam prontos para mostrar ao mercado que estavam mais fortes do que nunca. O jogo agora estava equilibrado, mas eles sabiam que a guerra financeira só estaria ganha quando conseguissem provar, sem sombra de dúvida, que estavam no controle de seu próprio destino. O grande contra-ataque de Zé e Marcelo estava em pleno andamento. As campanhas começaram a ganhar força, e o mercado foi rapidamente envolvido por uma onda de informações que contradizia as acusações lançadas por Tiago. No entanto, a batalha estava longe de ser ganha, e Zé sabia que o caminho para a vitória seria longo e árduo. Enquanto isso, Renato, com seu capital e influência, se mostrou um aliado valioso. Ele não estava apenas investindo dinheiro na empresa, mas também ajudando a reorganizar as finanças e a estrutura interna. Sua experiência com grandes negócios e seu conhecimento do mercado ajudaram a fortalecer a posição de Zé e Marcelo. A cada passo que davam, mais confiantes se tornavam de que estavam tomando as decisões certas. Porém, Tiago não ficaria parado. A resposta dele foi rápida e implacável. Ele sabia que, se deixasse Zé e Marcelo prosperarem, perderia sua vantagem competitiva. Portanto, decidiu jogar o último truque da manga. Ele vazou informações falsas sobre uma suposta dívida oculta da empresa de Zé e Marcelo, algo que, se fosse descoberto, poderia causar danos irreparáveis à reputação deles. A informação começou a se espalhar como um incêndio. Reportagens começaram a surgir nos jornais, e rumores sobre a alegada dívida começaram a circular entre os concorrentes e clientes. Zé e Marcelo estavam em choque. O que parecia ser uma vitória, agora parecia se transformar em uma ameaça mortal para o futuro da empresa. Renato, que até então havia sido um defensor da transparência, sugeriu uma reunião urgente para discutir a situação. Precisamos de uma resposta rápida, disse ele, com seu tom calmo e decidido. Se Tiago está por trás dessa informação, isso pode ser devastador. Mas, antes de mais nada, precisamos descobrir de onde ela está vindo e desmascará-la. Zé e Marcelo concordaram. Eles sabiam que, se não reagissem imediatamente, poderiam perder tudo o que haviam conquistado até ali. O tempo estava contra eles, e cada minuto perdido alimentava a especulação de que a empresa estava afundando. Marcelo imediatamente entrou em contato com seus advogados, enquanto Zé se reuniu com sua equipe de confiança. Juntos, começaram a rastrear a origem dos rumores. A primeira pista veio de um documento misterioso que havia sido enviado a um dos principais investidores. O arquivo parecia ter sido manipulado digitalmente para parecer uma comunicação interna da empresa, mas, após uma investigação mais profunda, ficou claro que se tratava de uma falsificação. Era uma estratégia suja, mas uma que Tiago já havia utilizado antes: espalhar o caos e esperar que a confusão resultasse em um colapso. Zé e Marcelo não poderiam deixar que isso acontecesse. Decidiram, então, convocar uma coletiva de imprensa. Seria a primeira vez que se mostrariam publicamente após o vazamento das informações, e precisavam deixar claro para todos que a empresa estava em pleno funcionamento e que os rumores não passavam de mentiras. O dia da coletiva foi tenso. Jornalistas de vários veículos estavam presentes, e as câmeras estavam prontas para capturar cada palavra que saísse da boca de Zé e Marcelo. Eles sabiam que aquele momento era decisivo. Precisavam mostrar força, transparência e confiança para que o mercado não duvidasse deles. Zé foi o primeiro a falar, sua voz firme e segura. Bom dia a todos. Estamos aqui para esclarecer a verdade. A informação que circula sobre uma dívida oculta não passa de uma mentira criada para minar nossa credibilidade e desestabilizar nosso trabalho. A nossa empresa nunca esteve em uma situação financeira difícil, e todos os números estão disponíveis para quem quiser ver. Marcelo continuou. Acreditamos na transparência. Não temos nada a esconder. Estamos comprometidos em continuar com a nossa visão e nossos princípios. Não permitiremos que as mentiras nos derrubem. Somos mais fortes do que isso. Os jornalistas estavam atentos, e a tensão no ambiente era palpável. Mas, à medida que as palavras de Zé e Marcelo tomavam forma, algo parecia mudar. A confiança nas palavras deles,
A franqueza e o espírito inquebrantável começavam a fazer efeito. Zé concluiu: a empresa está mais forte do que nunca. Estamos crescendo, inovando e prontos para enfrentar qualquer desafio. O que estamos construindo aqui não depende de rumores ou de inimigos. Depende de nós mesmos. Naquele momento, o impacto da coletiva foi imediato. A confiança que Zé e Marcelo transmitiram era palpável. O mercado começou a reagir positivamente, e os concorrentes começaram a recuar. As acusações de Tiago começaram a perder força, pois a verdade estava sendo revelada de forma clara e sem rodeios. Renato, assistindo à coletiva de imprensa de seu escritório, sorriu. Ele sabia que a batalha ainda não havia acabado, mas o primeiro grande obstáculo havia sido superado. O apoio público a Zé e Marcelo crescia, e a empresa se via fortalecida. Mas, ao mesmo tempo, Zé e Marcelo sabiam que o inimigo estava apenas se preparando para o próximo movimento. A guerra não acabará ali. Nos dias seguintes, Zé, Marcelo e Renato trabalharam juntos para fortalecer a posição da empresa. Eles fizeram um esforço renovado para alcançar novos clientes e reforçar os laços com os antigos. Agora mais do que nunca, Zé e Marcelo estavam decididos a provar que poderiam vencer qualquer adversidade, desde que estivessem unidos. O jogo estava longe de terminar, mas Zé e Marcelo sabiam que, com a verdade ao seu lado e com Renato como aliado, poderiam enfrentar qualquer desafio que surgisse. Com a mentira desmascarada e a confiança do mercado sendo restauradas, Zé e Marcelo estavam mais determinados do que nunca a fazer sua empresa crescer. O apoio que haviam conquistado foi crucial para afastar os fantasmas criados por Tiago, e agora era hora de avançar para a próxima fase. Eles sabiam que precisavam não apenas manter sua posição, mas também continuar inovando, criando uma base sólida que pudesse garantir o sucesso no longo prazo. O mercado, agora mais uma vez otimista em relação à empresa de Zé e Marcelo, começou a reagir positivamente. Novos contratos foram fechados, e a empresa viu seu fluxo de caixa melhorar significativamente. A parceria com Renato parecia ser um sucesso, e ele continuava a oferecer conselhos valiosos que ajudavam na expansão estratégica. Mas mesmo diante desse progresso, Zé e Marcelo estavam conscientes de que Tiago ainda estava no jogo, e seus movimentos eram mais traiçoeiros do que eles poderiam imaginar. Sabiam que não podiam se permitir relaxar, pois qualquer erro poderia ser fatal. Foi então que Renato fez uma sugestão que pegou Zé e Marcelo de surpresa. E se vocês pensassem em expandir para o mercado internacional? Perguntou ele, com um olhar calculador. O potencial lá fora é imenso, e com a atual estrutura que vocês têm, acho que seria o momento certo. Zé e Marcelo ficaram em silêncio por um momento, refletindo sobre a proposta. A ideia de expandir para fora do país era tentadora, mas também desafiadora. Era um passo grande e ousado, mas talvez fosse a chave para solidificar ainda mais o sucesso que haviam alcançado. Você realmente acha que estamos prontos para isso? Perguntou Zé, a dúvida ainda visível em seus olhos. Renato sorriu. Eu não estaria aqui se não acreditasse no potencial de vocês. Agora é hora de apostar alto. Mas, claro, vocês precisam de um plano muito bem estruturado. Os três passaram dias discutindo os prós e contras da expansão internacional, analisando os mercados potenciais e os riscos envolvidos. Zé e Marcelo sabiam que, se dessem esse passo, estariam entrando em um novo território, com muito mais competição e desafios. Mas também eram conscientes de que o mundo estava mudando, e as oportunidades estavam se tornando globais. Enquanto isso, Tiago não estava parado. Ele sabia que a proposta de Renato poderia ser uma ameaça ainda maior para seus negócios, então decidiu agir rapidamente. Começou a sondar novos investidores e a preparar uma estratégia de contra-ataque. Mas o que Tiago não sabia era que Zé e Marcelo já estavam um passo à frente. Quando souberam que Tiago estava tentando angariar novos recursos para expandir sua própria operação, Zé teve uma ideia brilhante. Eles poderiam usar a expansão internacional como uma jogada estratégica, um movimento que deixaria Tiago sem reação. Zé ligou para Renato e Marcelo, sugerindo que começassem a negociar com possíveis investidores fora do país antes que Tiago tivesse tempo de agir. O plano era começar com pequenas parcerias internacionais e expandir gradualmente, o que daria a Zé e Marcelo uma vantagem estratégica na hora de conquistar novos mercados. O trabalho começou imediatamente. Renato, com sua rede de contatos, ajudou a abrir portas com investidores estrangeiros. Zé e Marcelo viajaram para diversos países, discutindo oportunidades de expansão, enquanto mantinham o foco em melhorar ainda mais os processos da empresa. Cada movimento foi calculado, e o plano começou a tomar forma. Mas Tiago, sempre atento, logo percebeu os sinais. Ele sabia que não podia perder mais terreno para Zé e Marcelo,
e por isso se preparou para fazer sua jogada final. Com a ajuda de investidores poderosos, ele começou a negociar sua própria expansão internacional. Porém, o movimento de Tiago foi precipitado. Ele não contava com o fato de que Zé e Marcelo já tinham estabelecido uma rede de alianças sólidas no exterior. Quando Tiago anunciou sua expansão para o mercado internacional, Zé e Marcelo já estavam um passo à frente, fechando acordos com parceiros que garantiam uma presença forte em mercado-chave. O impacto foi imediato. Enquanto Tiago lutava para fazer seu nome em novas regiões, Zé e Marcelo já estavam solidificando a posição de sua empresa, estabelecendo uma rede de clientes fiéis e contratos valiosos. O jogo parecia estar se inclinando a favor de Zé e Marcelo, mas a batalha ainda estava longe de acabar. Tiago, com sua arrogância, não estava disposto a aceitar a derrota. Ele sabia que ainda podia virar o jogo a seu favor, mas para isso precisaria de algo mais ousado, algo que pegasse Zé e Marcelo de surpresa. Enquanto Zé e Marcelo celebravam suas vitórias, o telefonema que recebiam a seguir seria o que definiria o próximo capítulo dessa disputa sem fim. Zé e Marcelo estavam se sentindo invencíveis. A expansão internacional estava indo conforme o planejado, e as parcerias estratégicas que haviam estabelecido estavam começando a dar frutos. A empresa estava crescendo a passos largos, e parecia que as coisas finalmente estavam se alinhando da maneira certa. No entanto, o ar de confiança de Zé e Marcelo logo seria abalado por um acontecimento inesperado, que deixaria todos surpresos. Tiago, embora estivesse em desvantagem, nunca havia desistido de sua rivalidade com Zé. Ele sabia que perder para alguém que considerava inferior era inaceitável. Então, em segredo, começou a preparar um movimento que ele esperava ser o golpe final. Dessa vez, ele não contaria com rumores ou ataques diretos. Ao invés disso, iria buscar uma forma mais estratégica e sofisticada de derrotar Zé e Marcelo. Ele entrou em contato com um grupo de investidores poderosos, especializados em aquisições hostis. O plano era simples: comprar a empresa de Zé e Marcelo por uma fração de seu valor e depois eliminá-los do jogo, assumindo o controle total da operação. Essa jogada iria dar a Tiago não só o poder sobre o negócio, mas também o controle sobre os mercados internacionais que Zé e Marcelo haviam conquistado. Quando o plano foi colocado em movimento, Tiago sentiu uma confiança renovada. Ele sabia que essa seria sua última chance de dar o golpe fatal e que, com o apoio dos investidores, o controle estava quase em suas mãos. A grande questão era como Zé e Marcelo reagiriam, e Tiago estava certo de que eles não seriam capazes de reverter o impacto dessa investida. Enquanto isso, Zé e Marcelo estavam focados em expandir ainda mais a rede de clientes internacionais. Estavam tão imersos no crescimento da empresa que não perceberam as movimentações de Tiago até que foi tarde demais. Uma manhã, quando Zé entrou no escritório, ele foi recebido com um aviso: proposta de aquisição, Tiago Investimentos. O conteúdo da carta era claro. Tiago estava oferecendo comprar a empresa por um valor que parecia atraente, mas escondia uma armadilha. Marcelo, ao ler a proposta, não podia acreditar. Era uma oferta substancialmente abaixo do valor real da empresa, e o pior, implicava uma venda parcial do controle da companhia. Se aceitassem, perderiam a autonomia e o controle que tanto lutaram para conquistar. Zé e Marcelo, furiosos, começaram a investigar as intenções por trás da proposta. Logo descobriram que Tiago estava, na verdade, tentando comprar a empresa para desmantelá-la e absorver suas melhores partes. Ao perceberem o que estava acontecendo, Zé e Marcelo decidiram agir imediatamente. Era a batalha final, e eles não poderiam deixar Tiago se sair com a sua. Como uma resposta direta ao ataque de Tiago, Zé decidiu convocar uma reunião com seus investidores e parceiros internacionais, para garantir que eles estivessem alinhados na defesa contra essa aquisição hostil. Na reunião, Zé foi firme e determinado. Sabia que precisavam unir forças para não cair na armadilha que Tiago havia montado. Não vamos permitir que ele vença, disse Zé com a confiança que tanto os caracterizava. Tiago quer assumir o controle de nossa empresa, mas não vamos deixar isso acontecer. Vamos fortalecer nossa posição e garantir que ele não tem espaço para manipular a situação. Renato, sempre estratégico, apoiou a decisão de Zé. Podemos bloquear essa aquisição de várias formas. Temos alianças importantes que Tiago desconhece. Vamos usá-las a nosso favor. Além disso, ele cometeu um erro ao subestimar nossa capacidade de mobilização. Era hora de ir para o ataque. Zé, Marcelo e Renato se reuniram com advogados e especialistas em fusões e aquisições para traçar um plano de defesa que deixaria Tiago sem alternativas. A primeira etapa foi acionar os reguladores do mercado, alertando sobre o caráter hostil da aquisição e a manipulação por trás do movimento de Tiago.
Zé e Marcelo também se aproximaram de outros investidores para garantir que a empresa se mantivesse sólida, oferecendo alternativas que tornassem a proposta de Tiago inviável. O confronto entre os dois lados se intensificou. Tiago, que inicialmente se sentiu seguro de sua jogada, logo viu que Zé e Marcelo estavam preparados para a guerra. Ao perceber que os investidores não estavam mais tão inclinados a aceitar sua oferta, ele começou a perder a confiança. A situação se arrastou por semanas. Zé e Marcelo continuaram defendendo sua empresa com garra, enquanto Tiago tentava convencer os investidores de que ele tinha o melhor interesse para a companhia. Mas, por mais que tentasse, Tiago não conseguia abalar a base sólida que Zé e Marcelo haviam criado. O movimento hostil se revelou um fracasso retumbante. Tiago, humilhado e derrotado, viu sua última chance escapar de suas mãos. Sua tentativa de se vingar de Zé e Marcelo acabou se tornando seu maior fracasso. A determinação e a inteligência de Zé e Marcelo provaram ser mais fortes do que qualquer estratégia traiçoeira. Zé, ao olhar para Marcelo, sabia que a batalha finalmente havia terminado. Eles haviam vencido. A empresa estava mais forte do que nunca, e o futuro parecia promissor. Com o apoio dos investidores e parceiros, eles se prepararam para avançar ainda mais no mercado internacional, agora com a confiança de que nada poderia pará-los. Mas uma pergunta ainda pairava no ar. Com Tiago fora do jogo, quem seria o próximo a tentar derrubar Zé e Marcelo? O caminho para o sucesso era longo e cheio de desafios, mas agora eles estavam mais prontos do que nunca para enfrentá-los. Com a ameaça de Tiago finalmente neutralizada, Zé e Marcelo respiraram aliviados. O confronto que quase os desestabilizou agora parecia uma história distante, um capítulo fechado de uma jornada que ainda estava longe de terminar. Eles sabiam que, embora tivessem vencido essa batalha, o mundo dos negócios era implacável e novos desafios surgiriam constantemente. Mas, com o aprendizado e a experiência adquiridos, estavam mais fortes do que nunca. O impacto de sua vitória se espalhou rapidamente no mercado. A empresa de Zé e Marcelo, uma das mais promissoras no setor, se consolidou como um exemplo de resiliência e inovação. Seus investidores e parceiros estavam mais comprometidos do que nunca, e as oportunidades de expansão continuavam a se multiplicar. Ao longo dos meses seguintes, Zé e Marcelo trabalharam incessantemente, não apenas para manter a empresa estável, mas para impulsionar sua presença global. Os primeiros passos internacionais haviam sido dados com sucesso, mas agora era hora de crescer de forma ainda mais estratégica. As decisões que tomavam eram calculadas e ousadas, levando em consideração o que aprenderam de Tiago e de seus próprios erros. Em uma de suas viagens ao exterior, Zé teve uma ideia que mudaria novamente a trajetória da empresa. Durante um encontro com um investidor europeu, ele começou a pensar na necessidade de diversificação. Ele sabia que os tempos estavam mudando, e novos mercados e setores estariam em breve dominando o mundo dos negócios. A tecnologia estava se tornando cada vez mais central em todas as indústrias, e Zé percebeu que era hora de sua empresa adotar uma abordagem mais digital. Zé voltou para casa com um objetivo claro: transformar sua empresa em uma referência também no campo tecnológico, criando soluções inovadoras que se integrassem com os serviços que já ofereciam. Marcelo foi fundamental na implementação dessa nova visão, liderando a equipe de desenvolvimento de novos produtos digitais que seriam a base para o crescimento futuro. Com o tempo, o trabalho árduo de Zé e Marcelo foi recompensado. Sua empresa não só se consolidou como uma gigante no setor em que começaram, mas agora estava se expandindo para outras áreas tecnológicas, criando um portfólio diversificado que atraía investidores de todos os cantos do mundo. A relação de Zé e Marcelo também amadureceu. Depois de tantas dificuldades e vitórias, sua parceria se tornará imbatível. Eles sabiam que a confiança mútua, a transparência e a habilidade de trabalhar juntos eram os pilares que sustentavam seu sucesso. Mesmo nos momentos mais desafiadores, sempre sabiam que podiam contar um com o outro. Enquanto isso, Tiago, após sua derrota, desapareceu dos radares. Ele tentou retomar suas operações, mas a má reputação que havia construído perseguiu. Nenhum investimento importante apareceu, e ele viu sua empresa se deteriorar. Seu erro foi não ter entendido que o verdadeiro poder nos negócios não estava em manipular e enganar, mas em construir algo sólido e sustentável. Zé e Marcelo não apenas provaram que podiam vencer, mas também que poderiam deixar um legado duradouro. Sua história não era apenas sobre sucesso empresarial, mas sobre perseverança, lealdade e a força de se manter fiel aos princípios, mesmo quando tudo parecia estar contra eles. A empresa cresceu ainda mais, estabelecendo filiais e centros de pesquisa ao redor do mundo. Eles investiram em novos talentos e em inovação constante, sempre com o objetivo de ser não apenas líderes, mas também pioneiros no que faziam. Quando Zé e Marcelo se reuniram para celebrar mais um ano de sucesso,
já não era apenas sobre as vitórias conquistadas, mas sobre o impacto que estavam deixando no mercado. Eles sabiam que o legado que estavam criando iria inspirar gerações de empreendedores a seguir em frente, com coragem e determinação. A história de Zé e Marcelo, de dois jovens empreendedores enfrentando a adversidade, se tornará uma lenda no mundo dos negócios. E, embora o futuro fosse incerto, uma coisa era certa: juntos, eles estavam prontos para qualquer desafio que surgisse.